Se os demais estiverem no nosso meu nome é Vanderlei, tá? Está junto aqui fazendo um trabalho bem voltado para a lei de execução penal e com a questão também do direito penal, uma vez que não tem como você trabalhar a lei de execução penal indissociada do Código Penal, certo? Nós trabalhamos aí nos dois últimos encontros as penas privativas de liberdade, as chamadas PPFs, né, falando da questão da progressão, da regressão do regime, falamos aí das infrações, né, cometidas pelo preso no interior, no decorrer do cumprimento da sua pena, falamos das sanções administrativas em ocorrência dessas infrações cometidas pelo preso, e hoje nós vamos falar das penas privativas, das penas restritivas de direito. Falando das penas privativas de liberdade, e hoje vamos falar aqui das penas restritivas de direito, prevista aqui no artigo 43 do Código Penal, artigo 147 a 163 da Lei de Execução Penal. E aí, antes da gente começar a falar das espécies de penas restritivas de direito propriamente dito, vamos falar do conceito de penas restritivas de direito. O que vem a ser isso? O artigo 54 do Código Penal estabelece que... Vamos copiar, não, gente? Vamos fazer essa interação aqui comigo? Aí depois, ao final, nós vamos terminar hoje em volta de 11 horas, são uns 30 minutos só. E ao final, se vocês quiserem, vocês copiam. Tá bacana? Então, o artigo 54 do Código Penal, ele fala que as penas restritivas de direito serão cumpridas independentemente de cominação legal na parte especial do Código Penal em substituição às penas privativas de liberdade. O que significa isso? Parafraseando isso, se você pegar o Código Penal, na sua parte especial, onde fala dos crimes em espécie, que começa lá no artigo 121, vamos lá no Código Penal. Parte especial do Código Penal, ela começa aqui, ó, no artigo 121, né, que fala dos crimes contra a pessoa. Aí o artigo 121 fala o seguinte: artigo 121, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Homicídio simples, pena de 6 a 20 anos de prisão. Aí quando a gente vê o texto esse tipo penal, você vai lá no artigo 54 do Código Penal, que fala que as penas restritivas de direito serão impostas independentemente de cominação legal na parte especial do Código Penal. O que é isso? A parte especial fala dos crimes em espécie, certo? Que começa aqui no artigo 121 e vai até uma série de... passa por crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, etc. Então, se você pegar todos os tipos penais, vocês vão ver que na parte secundária você tem a parte primária do tipo penal, que fala do crime, e tem a parte secundária que fala da pena. E a pena sempre vai ser colocada em prisão, né? Em tempo de prisão. Por exemplo, o artigo 121, matar alguém, pena de 6 a 20 anos de prisão, certo? E o artigo 54 fala que as penas restritivas de direito serão aplicadas independentemente de cominação na parte especial, né? Ou seja, na parte especial do Código, nos tipos penais, vocês não vão ver a parte secundária do tipo penal falando em pena restritiva de direito. Vai falar sempre em pena privativa de liberdade, uma pena de prisão, tá certo? Então, as penas restritivas de direito, elas serão aplicadas aos crimes em substituição às penas privativas de liberdade. Em todo crime, toda vez que o indivíduo cometer um determinado delito, uma determinada infração penal, a cominação da pena será em prisão de tanto a tanto tempo. E aí, em determinadas situações, essa prisão, essa pena privativa de liberdade será substituída pela pena restritiva de direito. Daí ela ser chamada de uma pena substitutiva, porque ela realmente substitui a pena privativa de liberdade, tá certo? Vocês não vão encontrar nos tipos penais, né, na parte especial do Código Penal,
o crime e logo em seguida falando que aquele crime será punido com pena restritiva de direito, com a prestação pecuniária, com a perda de bens, né, com a prestação de serviço à comunidade. Vocês não vão encontrar isso nos tipos penais. Vocês vão encontrar sempre a parte secundária do tipo falando em prisão, em tempo, em quanto de prisão, certo? Então a pena restritiva de direito ela será aplicada em substituição a essa pena privativa de liberdade, beleza? E aí vem as especificidades da pena restritiva de direito, né? Primeira especificidade da pena restritiva de direito é que ela é substitutiva, ela substitui uma pena privativa de liberdade. Ela só pode ser aplicada quando? A segunda especificidade ali da pena restritiva de direito. Ela substitui a pena privativa de liberdade desde que a pena combinada ao tipo penal não seja superior a 4 anos e o crime não seja cometido com grave ameaça ou violência contra a pessoa. Tá certo? O roubo, por exemplo. O roubo, necessariamente o indivíduo vai cometê-lo com grave ameaça ou violência contra a pessoa. Ou ele te ameaça com a faca e te obriga que você passe para ele uma determinada coisa, ou ele vem já com violência realmente, te agredindo fisicamente, atirando em você. O roubo, ele terá a possibilidade de ter uma pena restritiva de direito? Não. Porque é uma das especificidades da pena restritiva de direito. O crime não pode ter sido cometido com violência contra a pessoa ou grave ameaça, e também não pode ter sua pena combinada superior a 4 anos. Essa é uma segunda especificidade da pena restritiva de direito. Terceira especificidade: a pena restritiva de direito sempre será aplicada aos crimes culposos, especialmente os crimes de trânsito, né? Muitas das vezes o indivíduo comete um homicídio culposo, dificilmente ele vai ter uma pena, um homicídio culposo ali no trânsito, dificilmente ele vai ter uma pena superior a 4 anos, tá certo? E nesses casos será combinada uma pena restritiva de direito, tá certo? E a pena restritiva de direito pode ser aplicada também desde que o indivíduo não seja reincidente específico. O que é isso? O indivíduo cometeu um crime de furto. Exatamente, cometeu um crime de furto hoje. Foi preso, foi condenado a uma pena restritiva de direito. Tá certo? Amanhã ele vem e comete outro crime de furto. A ele será concedida a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito? Não. Ele não pode ter uma reincidência específica. Específico significa no mesmo crime, no mesmo tipo penal, certo? Se ele vem a cometer, por exemplo, comete um furto hoje, é condenado a uma pena restritiva de direito, e amanhã comete um crime de porte ilegal de arma, ele não está sendo um reincidente específico, né, naquele tipo penal. Então, nesses casos, poderá ser substituída a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Beleza. E uma vez o indivíduo sendo condenado a uma determinada pena, ela é substituída pela pena restritiva de direito. Essa pena restritiva de direito pode ser convertida a uma pena privativa de liberdade? Sim. O indivíduo é condenado a uma prestação de serviço à comunidade, por exemplo. E aí, de forma injustificada, ele deixa de cumprir aquela sanção penal. Essa pena restritiva de direito poderá ser convertida a uma pena privativa de liberdade, né? Desde que o indivíduo descumpra ela de forma injustificada. E o que significa isso? Regressão. Na verdade, não é nem a regressão, é a conversão. Ela será convertida, né? Porque na regressão, na verdade, ele tem que estar em cumprimento a uma pena privativa de liberdade, né? Ele deve ter progredido ali, cometeu uma falta e ele regride o regime dele. Nesses casos, não é a regressão. Então, é uma coisa bem interessante de se gravar. É a conversão, né? Novamente, né? Oi? Novamente, né? Conversão novamente. Não novamente, ele está condenado, ele foi condenado, né? Está ali dentro das especificidades da pena restritiva de direito, condenado a uma determinada
determinado crime, é aplicada uma pena restritiva de direito, ele descumpre ela de forma justificada, ela pode ser convertida à pena privativa de liberdade. Por quê? Eu não falei para vocês que todo tipo penal vem ali na sua parte secundária o tempo, o quantum de pena, né? O homicídio, por exemplo, de 6 a 20 anos, é um homicídio simples. Qualquer outro crime vocês vão encontrar a combinação legal em quantum de pena, certo? É aplicada essa pena nesse quantitativo e ela é substituída desde que ela esteja dentro das especificidades ali das regras da substituição. Tá. Aí ele deixa de cumprir injustificadamente. Ela é convertida à pena privativa de liberdade. Vai voltar lá na condenação que ele teve. Suponho que ele tenha sido condenado a 3 anos de prisão e ela foi convertida em pena privativa restritiva de direito. Aí ela vai ser convertida à pena privativa de liberdade. O indivíduo vai ser levado ao cárcere. Beleza? Beleza. Então são questões. No caso, se tiver cometido, mesmo se for um qualificado, ele vai ter a pena, essa pena substituída? Sim. Mesmo se for qualificado? Porque desde que não haja a grave ameaça ou a violência contra a pessoa e não haja reincidência específica, poderá ser substituído desde que também a pena dele não seja superior a 4 anos. Porque o furto qualificado, salvo engano, nós podemos olhar no artigo 5.5, para falar que a pena pode ser superior a 4 anos, certo? Vamos ver aqui a pena do furto. Artigo 5.5. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Então a pena do homicídio simples ela é de 1 a 4 anos. Mas se ela for cometida aqui de forma qualificada, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo e tem a qualificadora do crime. Então, exatamente. Então, sim, o homicídio, o furto qualificado, a pena dele pode variar de 2 a 8 anos. Então, se a pena for superior a 4 anos, o juiz não vai poder substituí-la por uma pena privativa, com uma pena restritiva de direito. Certo? E essa conversão, lembrando, houve um quanto de pena na condenação do juiz. O juiz condenou a 3 anos de prisão e substituiu com a pena restritiva de direito. Deixou de cumprir injustificadamente, converte-se a pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade. O indivíduo é levado ao presídio, ao cárcere. Só para tirar minha dúvida. Então, ele só vai regredir na pena se ele estiver fechado. A regressão? Não necessariamente. Por quê? Nós falamos, quando falamos da progressão do regime, que ele vai do fechado para o semiaberto e depois para o aberto. Então, se ele vai regredir do regime dele, se ele estiver no regime aberto. Mas aí ele vai estar cumprindo que é uma pena privativa de liberdade e não a pena restritiva de direito. Hoje nós estamos falando de pena restritiva de direito. Certo? É a pena na qual o indivíduo não é levado à cadeia, não é levado à prisão. Tá certo? Ela é uma pena alternativa. Ela traz, o indivíduo cumpre, né, estando no seio da sociedade. A progressão é uma coisa, a questão dessa conversão é outra coisa. É muito importante isso, a gente ter esse entendimento. A pena restritiva de direito, ela não regride para a pena privativa de liberdade. Ela se converte, uma vez sendo descumprido de forma injustificada. E o indivíduo estando cumprindo uma pena privativa de liberdade em regime aberto, ela pode regredir, tanto no semiaberto quanto no fechado. Lembrando que pode, inclusive, saltar uma das fases da progressão, né, nesses casos. Beleza? Então tá. Matada essa questão das especificidades da pena restritiva de direito, vamos falar aqui então das penas restritivas de direito propriamente dita, tá certo? Então no artigo 43 do Código Penal fala da primeira espécie de pena restritiva de direito, que é a prestação pecuniária. Lembrando que em todos os casos, isso é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento, que em todos os tipos penais vai ser trazido sempre, né, na parte secundária do tipo penal, a pena de prisão de X a X anos.
pode ser cumulativo ali com pena de multa. Vocês vão ver em alguns casos, pena de tantos a tantos anos e multa. Tá? Multa também é um tipo de pena, beleza? Então tá, falando aqui então da prestação pecuniária, que é um tipo de pena restritiva de direito previsto aqui no artigo 45, parágrafo 1º. O que seria essa prestação pecuniária? Ela difere, gente, da pena de multa. Nós temos 3 tipos de penas no Brasil: a pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direito e a pena de multa. Vocês vão encontrar isso tanto na lei de execução penal quanto na parte geral do Código Penal, certo? E essa prestação pecuniária é o mesmo da pena de multa? Não. A pena de multa é uma pena autônoma, uma pena própria. A prestação pecuniária é um tipo, é uma espécie de pena restritiva de direito. E como é que isso funciona? O indivíduo cometeu um determinado delito. Como é que o juiz converte a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito a uma prestação pecuniária? O indivíduo cometeu o delito. E como é que é feito isso? O sentenciado tem que pagar para a vítima ou os seus familiares ou até uma entidade estatal uma determinada quantia em dinheiro. E essa quantia, ela tem limite? Tem limite. Não é da cabeça do juiz. O juiz vai determinar que o cara pague lá 10 milhões? Não. Essa prestação pecuniária está prevista aqui no artigo 45, parágrafo 1º, que esta prestação pecuniária não deve ser inferior a um salário mínimo e nem pode ser superior a 300 salários mínimos. Certo? Calúnia, por exemplo. Calúnia, por exemplo. O indivíduo pode ser condenado a uma prestação pecuniária à própria vítima, dentro desses limites aqui. Se pegar a pena da calúnia, você vai ver que ela não vai passar de 4 anos, então necessariamente o juiz vai substituí-la por uma pena restritiva de direito e bem provável que seja a prestação pecuniária. Tá certo? Aí vem aqui o inciso 2º do artigo 43, fala da perda de bens e valores. E aí no artigo 45, parágrafo 3º, fala para onde esses bens e esses valores se destinarão. Certo? Fala aqui: cometido esse delito, substituída essa pena em pena restritiva de direito, o indivíduo vai ter a perda de bens e valores para o fundo penitenciário. E aí vem a pergunta: como é que funciona isso? Isso se confunde com o confisco? Não. Vocês vão ver que em determinados crimes, por exemplo, o crime de tráfico de drogas, na própria nos efeitos da condenação, vai vir um confisco dos bens que o traficante adquiriu em decorrência do tráfico de droga. Aquela riqueza ilícita que ele adquiriu serão confiscadas pelo Estado, sendo o efeito da própria condenação dele. Isso está estabelecido na própria legislação de entorpecente. E aqui, essa perda de bens e valores é diferente do confisco. É a pena propriamente dita. Não é um efeito da condenação, como no caso do tráfico de drogas, em que o indivíduo perde-se tudo. Ele adquiriu uma fortuna de X milhões. Ele perde tudo aquilo que foi adquirido em decorrência daquela atividade ilícita. E aqui, na perda de bens e valores, ele perde-se, destina-se tudo também para o fundo penitenciário? Não. Vamos ver o que fala aqui no artigo 45, parágrafo 3º, do Código Penal? Artigo 45, parágrafo 3º. Fala-se que a perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto o montante do prejuízo causado ou do proveito obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática criminosa. Então essa perda dos bens e valores terá como teto esse proveito que foi tirado com atividade ilícita. Ele não vai perder tudo, como no caso do tráfico de droga, que vem aí o efeito da condenação, que vem e o Estado vem, toma, arranca tudo, que foi adquirido em virtude daquela atividade ilícita.
Então, muito importante que nós tenhamos esse conhecimento que a perda de bens e valores ela difere do confisco, que é um efeito da condenação. É diferente. Perda de bens e valores é uma espécie de pena restritiva de direito. Beleza? Aqui no artigo 4 fala de prestação de serviço à comunidade. O indivíduo foi pego lá, né, usando cigarro de maconha, portando uma bucha de maconha para uso, é levado à justiça e o juiz condena ele a uma determinada pena privativa de liberdade, sempre será, e será substituído uma pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade. E aí vem uma especificidade também, né? Para que seja convertido uma pena de prestação de serviço à comunidade, necessariamente a pena deverá ser superior a 6 meses. E como será estipulado essa prestação de serviço? O cara é um cidadão, né? Em tese de bem, ele trabalha, às vezes ele cometeu ali um deslize, vai ter uma pena de prestação de serviço à comunidade. Ele é condenado a 8 meses de prisão e substitui isso por uma pena restritiva de direito. Como é que vai fazer? Ele vai ficar esses 8 meses trabalhando integralmente para a comunidade? O que vocês acham? Não, né? Porque senão você tira o cara ali, né, da vida social dele, tira o cara do emprego, o cara vai acabar cometendo outros delitos. Então, a cada dia de pena, 1 hora de serviço prestado. A cada dia, 1 hora. E esse cumprimento não pode também atrapalhar a vida profissional dele. Então, muitas das vezes vocês vão ver o indivíduo cumprindo a prestação de serviço à comunidade nos finais de semana, né? Eu estou levando em consideração ali a vida social dele. Às vezes ele tem um emprego, por exemplo, o indivíduo que trabalha em regime de plantão, trabalha um dia, folga o outro, poderá nesse dia de folga ele cumprir a pena de prestação de serviço à comunidade, desde que não atrapalhe, né, o trabalho dele, certo? Porque a finalidade da pena é ressocializar, não é trazer o indivíduo para o crime. Se impede ele de ir para o trabalho, se impede ele de continuar a vida normal dele, ele acaba ficando mais prejudicado aí na vida social, tá certo? Então, a cada um dia de condenação, 1 hora de serviço prestado. E onde pode ser prestado esse serviço, gente? Eu posso condenar o indivíduo a uma pena de prestação de serviço à comunidade e mandar ele trabalhar lá na cerâmica Braúnas? Prestar o serviço lá na cerâmica Braúnas? Não. O que vocês acham? Não. Né? Nós não podemos condená-lo a esse tipo de pena, esse tipo de direito, e mandar para uma instituição, para uma entidade particular, para uma empresa, né? Senão haverá um enriquecimento, né, indevido ali da própria empresa. E esse trabalho que o indivíduo presta é de forma voluntária, ele não é remunerado. Ele é condenado a X horas, né, a um tempo X, a cada dia, 1 hora de serviço prestado, e ele não recebe 1 centavo. Então, geralmente não, a própria legislação estabelece que o cumprimento desse prestação de serviço à comunidade deverá ser feito, né, em entidades públicas, hospitais, escolas, entidades estatais e congêneres, alguma entidade também que tem essa ligação com o Estado, só nesses tipos de instituição. Então, lembrando que em empresa privada o indivíduo não pode ir lá prestar o serviço dele, beleza? Aí vem aqui a 5ª espécie de pena restritiva de direito, a interdição temporária de direitos. Aí fala no artigo 47 do Código Penal que a interdição temporária de direitos consiste em proibir o exercício de cargo, função ou atividade pública em mandato eletivo. Tá, eu sou vereador, né, cometo uma determinada infração penal, e que a própria situação, as condições que foram cometidas naquela infração penal, leva a esse tipo de pena restritiva de direito, a interdição temporária de direitos, né? E como é que o juiz vai mensurar isso? Como é que o juiz vai definir qual o tipo de pena restritiva de direito será aplicado? A própria legislação estabelece, né? Por exemplo, aqui a proibição de exercício de cargo. O indivíduo é médico, por exemplo. Ele é médico, aí ele negligencia, né, em uma determinada atividade da própria medicina, e aí ele
é colocado numa situação de ter cometido uma infração penal e é condenado a uma pena de interdição temporária de direito de exercer a função de médico, de exercer o mandato eletivo. O indivíduo tem um mandato eletivo, né? Vem interdição temporária desse direito por determinado tempo, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, e aí vai ser definido pelo juiz. A proibição do exercício de profissão que depende de autorização do poder público, suspensão do direito de dirigir. A suspensão do direito de dirigir sempre se dará nos crimes culposos na direção de veículo automotor. Sempre que o indivíduo cometer um crime culposo na direção do veículo automotor, um homicídio culposo, por exemplo, vocês vão ver a pena restritiva de direito de suspensão do direito de dirigir por um determinado período. Tá? O exercício de profissão que depende de autorização do poder público. Suponhamos que o indivíduo tem que ter uma licença, né, do poder público para exercer aquela profissão. E aí, no exercício dessa profissão, ele se negligencia, ele deixa de agir com alguns deveres de cuidado e é condenado, né, a essa pena restritiva de direito. E o poder público, ele é condenado a isso, o poder público não emite essa licença. Tá certo? O CREA, por exemplo. O CREA, por exemplo, pode ser, né, cancelado ali. E vem a última espécie de pena restritiva de direito, que é a limitação de final de semana. Como é que vai proceder isso? Essa limitação de final de semana? De que forma que isso vai acontecer? O juiz condena o indivíduo a uma pena X, ela é substituída por uma pena restritiva de direito de limitação de final de semana. E como é que o juiz vai limitar isso? Está na própria legislação. Fala que será dessa forma. Aos sábados e domingos, o indivíduo deverá permanecer 5 horas em casas de albergados. Nós já falamos aí nos últimos encontros sobre o que seria essa casa de albergado, aquele estabelecimento onde o indivíduo, né, que teve a sua pena progredida para o regime aberto, vai cumprir ali, né, vai pernoitar e passar os finais de semana. E essa limitação de final de semana, que é uma pena restritiva de direito, o indivíduo deverá permanecer nessas casas de albergados, né, pelo menos não, durante 5 horas, no sábado, 5 horas no domingo, e poderá ter, né, durante essa permanência na casa de albergado, a ministração de cursos, né, ligados àquela questão que levou ao cometimento do delito que culminou com essa pena de limitação de final de semana. Beleza, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Acho muito importante, com relação às penas restritivas de direito, que vocês tenham esse conhecimento bem claro das especificidades. Né? Suponhamos que caia lá na prova de vocês, por exemplo, o indivíduo comete um furto qualificado e é condenado a uma pena de 5 anos. Aí vem a perguntinha: a ele pode ter a substituição por uma pena restritiva de direito? Não. Por quê? Está acima do máximo permitido, que é de 4 anos. Né? Esse indivíduo só poderá ter a pena substituída por uma pena restritiva de direito dentro dessas condições. Né? Se não tiver cumprido esses requisitos, o juiz não poderá. Então, por isso que às vezes a gente fala que o juiz às vezes pensa que é Deus, mas ele não é Deus, não. Muito pelo contrário, ele só segue o que está previsto na legislação. O poder dele está limitado pela própria legislação. Ele pode fugir dessas regras? Não. Certo? Nós tínhamos outros temas para tratar, mas devido ao adiantado da hora, eu também estou meio agarrado hoje com um compromisso agora, gente. Nós vamos deixar então para o próximo ponto o que a gente teria inclusive que tratar nessa aula. Beleza? Alguma dúvida relacionada a isso? Não? Bacana? Tranquilo? Então beleza, um abraço para vocês, bora, com Deus. Até semana que vem.